Nada podemos, Senhor, se o Senhor não fizer antes, se o Senhor não preparar antes, se o Teu Espírito não nos conduzir antes. Por isso, nesse instante, Pai, aqui na Tua presença, nós clamamos o Teu Espírito, clamamos ao Senhor. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Fala conosco nessa noite. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações, trazer a revelação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Glória a Deus. Gênesis capítulo 1. Talvez na sua Bíblia esteja assim escrito: o princípio. O princípio. Talvez esteja aí como texto, né? Como um título do começo. Amados, por que nós vamos estudar Gênesis? Por que nós vamos aprender dentro deste livro? Toda a Bíblia, ela fala a respeito de Jesus. Toda a Bíblia, ela mostra o poder de Jesus e o poder de Deus. E o poder de Deus, maior, é expressado aonde? Na criação. Porque a gente olha aí de fora, a gente consegue ver tudo aquilo que Deus criou. Nós estamos aqui porque nós cremos em Deus. E nós estamos aqui porque nós cremos na Bíblia como palavra de Deus, como regra de fé e conduta cristã. Nós estamos aqui porque nós cremos. Então, quando no começo a primeira palavra que tem aí em Gênesis, capítulo 1, verso 1, está escrito no princípio. Bom, eu vou estar aqui, amados, muitas vezes citando o hebraico. Por que eu cito o hebraico? Porque o hebraico é a língua que Deus falou ao homem. O hebraico é a língua que Deus inventou. Então, quando você lê esse versículo aqui que a gente vai ler, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Quando você lê simplesmente assim, corrido, você já tem um entendimento. Poxa, Deus criou primeiramente todas as coisas, o céu e a terra. Tudo foi criado por Deus. Mas quando você vai lendo palavra por palavra, você já tem um entendimento diferente. Quando você lê, quando você pega e joga isso pro hebraico, vai abrindo mais o entendimento. Então, o hebraico nada mais é que um instrumento para a gente entender melhor. Não é complicar a vida. Você não precisa, eu vou citar aqui letra, eu vou citar nomes, vou falar, às vezes, alguma coisa ou outra, algumas letras. Você não precisa decorar nada disso. Você precisa pegar a essência. Você precisa entender o que significa, o que aquilo está trazendo para a sua vida. Então, por isso que a Bíblia, ela é como se fosse uma cebola. Todos nós aqui, né, a gente com certeza já descascou uma cebola. Você já viu que a cebola é em camadas? Né? Então você vai tirando a primeira, tirando a segunda, tirando a terceira. Então são camadas. Amém? Então a Bíblia é da mesma forma. Você pode ler a Bíblia e ficar ali só na superfície, na casquinha ainda. Ou você pode buscar mais um pouquinho, você pode chegar na primeira camada branca e por aí vai, queridos. Até chegar lá no miolinho, onde está aquele cabinho, onde que está a origem da cebola. Então, do mesmo jeito é a palavra. Então, quando a gente fala Bereshit, que é no princípio, porque o Velho Testamento foi escrito em hebraico. E Gênesis é uma palavra grega. Então, Gênesis significa também no princípio, no começo, mas o texto original fala Bereshit. E aqui, essa aqui é Bereshit em hebraico. Eu só quero mostrar aqui para vocês essa primeira coisinha, só para vocês entenderem como a gente tem uma visão diferente
das coisas quando a gente entende, quando a gente aprofunda aqui. Então, a gente pode pegar essa palavra e dividir ela em 3 partes. Essa primeira parte, essa primeira letra, significa família. Essa segunda parte, cabeça. Essa terceira aqui, que são 2 letras, tá? Isso aqui para nós seria um hífen, alguma coisa, mas não. Aqui é uma letra e aqui é outra. Então, essas 2 outras letras significa curto, porém completo. Então, se a gente for ler Bereshit segundo esses significados aqui, o que a gente pode entender? Eu gostaria muito que você repetisse comigo, tá? Olha só, então Bereshit significa, eu vou ler o significado e vocês vão depois repetir. Escrito para sua casa, para sua família, para a compreensão do propósito de Deus na história da humanidade, ainda que de forma curta, breve, mas ainda assim perfeita. Então, isso aqui tudo significa isso que eu falei para vocês. A palavra de Deus, Gênesis, foi escrito o quê? Esse livro de Gênesis foi escrito para quê? Para que eu e você tivéssemos compreensão do propósito de Deus. Mesmo que Gênesis, mesmo que esse livro seja pequeno, seja curto. Porque para conter tudo aquilo que Deus fez, né? Só 40 e poucos capítulos não seria suficiente. Então, Gênesis é curto. Então, eu queria que você repetisse comigo. Bereshit. Fala aí, Bereshit foi escrito para a sua casa. Foi escrito para a sua casa. Para a compreensão do propósito de Deus. Para a compreensão do propósito de Deus. Ainda que de forma curta. Ainda que de forma curta. E breve. E breve. Mas mesmo assim perfeita. Mas mesmo assim perfeita. Amém? Então, essa aqui é a minha introdução para este livro de Gênesis. Bom, Gênesis foi escrito por quem? Moisés. Gênesis foi escrito por Moisés. Quando que Moisés escreveu Gênesis? 1688 anos antes de Cristo. Então, 1600 anos antes de Cristo. Onde Moisés escreveu Gênesis? Aqui existe uma pequena controvérsia. Alguns falam que foi no tempo que ele estava pastoreando as ovelhas de Jetro. Outros falam que foi em cima do Monte Sinai. Então, aqui é só para você entender. Então, Moisés escreveu Gênesis. E aí, nós vamos agora, essa primeira parte aqui, nós vamos versículo por versículo. E depois, no decorrer do estudo, nós vamos por partes, nas partes mais importantes. Bom, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E aí, o segundo versículo diz assim: era a terra sem forma e vazia. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra, mas de repente, no versículo 2, fala que essa terra está sem forma e vazia. Então, será que não existe aqui um intervalo? Será que aqui não existe alguma coisa que aconteceu entre esse versículo 1 de Gênesis e o versículo 2? O que vocês acham? Porque se a gente for olhar toda a criação de Deus, a criação de Deus não é caótica. A criação de Deus não é desordenada. A criação de Deus, ela é certinha. Como que a palavra está dizendo? Criou Deus e depois fala que está sem forma, que está vazio, que está sem vida. Bom, aqui entra o que nós teólogos chamamos de era pré-caótica. E a partir do verso 2, nós não temos a criação, porque a gente fala, né? Criação do mundo. Mas, na verdade, é a recriação. Recriação. Então, antes da gente entender a recriação, ou seja, do verso 2 para baixo, nós precisamos entender o que aconteceu aqui no meio, entre o versículo 1 e o versículo 2.
Você pode abrir comigo a sua Bíblia em Isaías 45, 18? Isaías 45, 18. Isaías 45, 18. Alguém pode ler, por favor? Pois assim diz o Senhor, que criou os céus, e Ele é Deus, que moldou a terra e a fez. Ele fundou, não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Não falei secretamente de algum lugar numa terra de trevas. Eu não disse aos descendentes de Jacó: procure-me à toa. Eu, o Senhor, falo a verdade. Está bom. Eu anuncio o que é certo. Amém. Então, porque assim diz o Senhor que criou os céus e a terra, que formou a terra e a fez e estabeleceu. Ele não criou a terra para estar vazia. Ele não criou a terra para estar sem forma. Então, o que aconteceu? O que criou o caos? O que criou o caos? Foi justamente quem? A rebelião e posteriormente a queda de Satanás. Então, o que houve nesse interlúdio aqui, ó, foi o quê? Foi a rebelião e a queda de Satanás. Aqui, queridos, nós entendemos que o diabo se rebelou e foi lançado aonde? Foi lançado aqui na terra. Então, aquilo que era perfeito, aquilo que Deus havia criado, perfeito, agora, o que aconteceu com aquilo? Virou um caos, desordenou, bagunçou. Então, aqui no versículo 2, olha só, de Gênesis, era a terra sem forma e vazia. Era a terra sem forma e vazia. Essa palavra era, no hebraico, eu vou transliterar aqui, é raya. Isso quer dizer que alguma coisa que era de um jeito se tornou de outro jeito. Então, a terra que estava organizada, aquela primeira criação de Deus, virou um caos, se tornou um caos. E qual que é esse caos? Esse caos era formado do quê? Esse caos era formado de trevas, abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então agora nós temos o quê? Um local de trevas, e aqui fala que tem um abismo, e aqui fala, vou fazer um passarinho aqui, viu, gente? Fazendo conta que isso aqui é um passarinho, uma gaivota. E o Espírito de Deus se movia sobre este lugar de treva e abismo. Ok? E aí, queridos, vamos entender esse segundo versículo então. A terra se tornou, passou a ser de forma vazia. Havia o que? Trevas sobre a face da terra, foi o que eu coloquei aí. O sol, ou seja, o sol representa a luz. As trevas, elas sempre vão estar na Bíblia como um resultado de julgamento. Então, quando a gente ouvir falar de trevas na Bíblia, a gente, claro que a gente vai lembrar do inimigo, nós vamos lembrar de Satanás, mas também você pode acrescentar nisso aqui, sempre que se fala de treva, vai ter um julgamento. Abram comigo aí um texto. Olha só, vamos abrir a Bíblia. Mateus 27, 45. Mateus 27,
45. Mateus 27, 45. Ó, vamos ter um exemplo aqui de trevas, ok? Vamos ter um exemplo aí de trevas. Houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. O que está acontecendo aqui nesse momento, irmãos? Que passagem que é essa aqui? Hã? Qual que é essa passagem? Pode falar, gente. Da morte de Jesus? É, crucificação. Crucificação. Então, naquele momento que aconteceu, que fechou o tempo, vamos falar assim, né? Houve um eclipse, naquela hora houve um eclipse, né? Além de nuvens e nuvens de demônios que estavam naquele lugar. Então, aquele eclipse, aquele momento, significou que o julgamento da humanidade, o julgamento do pecado. O pecado teve a sua morte aonde? Na cruz. Então, quando aqui em Gênesis nós vemos que as trevas estavam pairando aqui, porque era o julgamento de Deus sobre o diabo. Diga comigo, julgamento de Deus sobre o diabo. De Deus sobre o diabo. Então, nesse exato momento, qual foi o julgamento de Deus sobre o diabo? Nós temos aqui, ó, lembra que eu falei para vocês? Tem a terra, ou seja, trevas, tudo desordenado, e tem o que aqui do lado? Abismo. Então, nesse exato momento, o diabo estava onde? Sendo julgado por Deus e lançado aonde, irmãos? No abismo. No abismo. Dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Essa palavra, né, linda, queridos? Já começa aqui a derreter, né? Que eu acho tão bonitas as coisas de Deus. Tá? Só que agora aqui nesse caos tem um outro personagem. Nós falamos das trevas, que é o julgamento, do abismo, para onde o diabo foi parar. E o que? Tem um terceiro personagem aqui, que é o Espírito Santo. Espírito Santo. O Espírito Santo. Glória a Deus. O Espírito Santo. O que a Bíblia está dizendo aí? Olha só, versículo 2. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus fazia o quê? Se movia sobre a face das águas. Então, neste lugar aqui de caos, ai, irmãos, olha só a salvação chegando aí para nós. Glória a Deus. Mas se alguém puder vir aqui apagar aqui atrás, enquanto vê. Então, nesse lugar, o que, irmãos? Nesse lugar de caos, quem aparece? O Espírito Santo. Ele faz o quê? Se move. Então, esse mover, o que a gente pensa mover? Mover, né? Tô aqui, tô movendo, tô andando pra lá pra cá. Isso é parecido que tá movendo aqui, apagando o quadro, não é? Mas na verdade, lembra que eu falei pra vocês que a gente vai pegando, a gente vai descascando a Bíblia, a gente vai indo como uma cebola, camada por camada. Essa palavra no hebraico, ela significa, além desse mover para lá e para cá, ela tem um outro significado muito importante. O que uma galinha faz quando está em cima dos seus ovinhos para nascer os seus pintinhos? O que ela está fazendo ali? Chocando. Não é? Então, essa palavra mover é a mesma palavra para chocar. Então, aqui o Espírito de Deus estava chocando a terra. Vamos melhorar aqui. Chocando o quê? O caos, gente. E aqui a gente pode já trazer isso para a vida da gente. Pensa bem. Nós olhamos para a vida da gente, está o quê? Está tudo bagunçado. Tudo fora do lugar. A alma está daquele jeito. Sem a direção, acabou a direção. Não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda. Não é?
E aí o que acontece? A gente tem que clamar quem? Clamar quem? Ao Espírito Santo, que venha sobre nós. O que ele vai fazer com a sua vida? Ele vai te chocar, ele vai te preparar, ele vai te esquentar, ele vai, queridos, abrir o caminho para que a sua realidade se torne diferente, para que você seja restaurado. Aleluia. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Porque esse processo que nós falamos de recriação da terra, não criação, é o recriar. Esse processo de recriar é um processo o quê? De restaurar. Aqui, o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Aqui nesse versículo nós temos o quê? Nós temos a existência da terra. Olha só. O que a gente tem nesse versículo? Nós temos a existência da terra, a existência das trevas, das águas, antes do primeiro dia. Vocês estão entendendo? Então, antes do primeiro dia, a gente já tem terra, a gente já tem águas, a gente já tem treva. Antes do primeiro dia. E agora, antes de passar para o primeiro dia, eu preferi fazer isso aqui, ó, para vocês. Opa, tá aparecendo? Apareceu. Graças a Deus. Depois eu vi, aí ficou meio pequeno, mas eu acho que dá para vocês verem aí. Olha só. Então, o que eu disse? O que existia antes do primeiro dia? O que existia antes na eternidade? Você já pensou nisso? Antes das coisas serem formadas, antes dos luzeiros serem formados, antes das coisas... Porque às vezes a gente fala, né? Quem já conversou com um ateu aí, primeira coisa que ele vai... perguntar, mas e antes de Deus? Antes da terra, o que tinha antes? O que tinha antes de Gênesis? Isso aqui tinha antes de Gênesis. Ok? Era esse aqui, ó. Olha só. Primeiro, antes de Gênesis, existia a pré-existência de Cristo. Então, antes, o primeiro, já tinha Jesus. Aleluia. João capítulo 1. No princípio, Ele estava com Deus. era a palavra. João 1. No princípio era a palavra. E todas as coisas foram feitas por meio da palavra. Então, aqui, ó, Jesus, ele já estava no princípio. O que tinha antes? Existe o quê? A declaração da criação. Abra comigo lá. Salmo 90, versículo 2. Gente, estou indo muito rápido? Não. Alguém quer me parar aqui e fazer alguma pergunta? Recapitular alguma coisa antes da gente continuar? Tá, tudo bem. Nós estamos numa classe de aula, gente. A gente não está no culto. Então, você pode parar. Eu também estou aprendendo. Então, a gente pode juntos entender algumas coisas melhores. Alguém precisa perguntar alguma coisa? Não? Ok. Alguém lê para mim Salmo 90, versículo 2. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aleluia. Então, aqui em Salmo 90, a gente tem a declaração da criação. Então, antes de tudo, quem já tinha? Já tinha Jesus. O que existe aí antes de Gênesis, antes da criação, da recriação? Existiu o versículo 1, que foi o que nós lemos. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, antes do caos, antes da queda de Satanás, já existia esse algo criado por Deus. O que mais que acontece antes? Lembra que eu falei para vocês? Então, tem o quê? Tem o versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aí, antes do versículo 2, tem o caos. Então, esse negocinho que eu fiz aí é meio que um resuminho. Não sei se você percebeu. Então, é o caos. Aí foi o quê? Satanás é expulso do céu. Depois, o que acontece? O julgamento da criação. Quando a terra, aqui que estava aqui embaixo, fica o quê? Fica em trevas. Ok? E aí, por fim, tem o quê? Tem a terra recriada para a habitação. E eu coloquei aí alguns textos para você, se você quiser anotar, para você ler depois. Bom, e aí? Já entendemos isso.
Agora a gente começou a recriação, ok? Estamos nesse processo de recriação. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Bom, em todos esses dias aqui, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, eu só queria aqui dar uma paradinha e mostrar para vocês essa palavra luz. Porque eu quero aqui basear mais uma vez que Jesus estava lá em todas as coisas desde o princípio. E essa luz remete à presença e à manifestação do Cristo. Então a luz é a manifestação do Cristo. A palavra de Deus diz o seguinte, olha... Opa, perdão. Gente? Perdão. Então, aqui nós temos aqui luz, a manifestação do Cristo. Então, o Cristo, Jesus, se manifestou no princípio com o quê? Com a luz. Para fazer separação de quem? Das trevas. Aleluias. Lembrando, as trevas a gente sempre lembra que é o diabo, né? Que é as coisas de Satanás. Porém, as trevas falam do que, gente? Julgamento. 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 Então, quando nós falamos de julgamento, você lembra que nós somos pecadores. Nós merecíamos ser julgados. Então, Jesus vem, Jesus que é a luz, ele vem e ele elimina esse julgamento através do quê? Através da cruz, através do sangue dele. Aleluias. Aleluias. Por isso que a primeira coisa, queridos, que deveria vir sobre esse caos é a luz. Glória a Deus. A primeira coisa que deveria vir sobre o caos é a luz. E aqui de novo eu quero chamar a atenção para o hebraico. Cadê o apagadorzinho, gente? Está atrás. Atrás do quadro. Obrigada. Aqui eu quero só pedir ajuda no hebraico. Só para a gente entender tanto que essa luz é importante. Ó. Bom, essa é a palavra luz no hebraico. E aí, o que tem? Em hebraico a gente fala ori. Aqui nós temos essa primeira letra, é Aleph. É a primeira letra do alfabeto. E ela significa Deus. Deus, número 1, entendeu? Essa segunda letra, ela é Vav, que significa conexão. Ok? A última letra é Reish. E significa começo e restauração. Lembrando que o hebraico, gente, a gente começa daqui para cá. Da direita para a esquerda. A gente escreve aqui, né? Da direita para a esquerda. O hebraico é o contrário. Então, por isso que essa é a primeira letra, essa é a segunda letra e essa é a terceira letra. Então, olha só. Vamos lá, vamos ler esse versículo? Disse Deus, haja luz e houve luz. Então, eu disse para você que essa luz é a própria representação do Cristo vivo. A luz é Jesus, que veio combater o que? As trevas e eliminar o julgamento da nossa vida. Glória a Deus por isso. E agora a gente compreende mais a obra de Cristo aqui nesses ideogramas da palavra luz, ori, em hebraico. Deus, conexão, restauração. Essa letrinha aqui também significa, além de conexão, que ela é tipo de um ganchinho, ela também significa homem. E ela é o número 6 em hebraico. Então, Deus conecta-se com o homem. Você está acompanhando aí? Diga comigo, Deus conecta-se com o homem para recomeçar e restaurar.
Amém? Amém. Então, em Cristo, nós não temos o julgamento. Em Cristo, nós temos o quê? A restauração. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Então, irmão, você não precisa decorar isso aqui. Isso aqui é pra mim. Ou isso aqui é pra quem gosta de, às vezes, né? Igual eu. Tem uns doidos, né? Igual eu que gosta desse trem. Mas isso aqui, você não precisa decorar isso aqui. Você precisa entender que através da luz de Jesus, você se conecta de novo com Deus. Aleluia. Não para julgamento, mas para restauração. Glória a Deus. Aleluia. Então, glória a Deus aí, irmão. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E aí, continuando aí. Deus viu, versículo 4. Irmão de Deus, é só eu que tô com calor, vocês não estão com calor também, não? Não. Senhor, Não, tá Deus. bom, tá delícia. Gente, eu tô pingando aqui. É unção. Glória a Deus, aleluia. Olha só, Deus viu, versículo 4. Deus viu que a luz era Boa. e separou a luz das trevas. Ai, que coisa linda, gente. A luz é boa, ou seja, a luz, que é a própria expressão de Deus, ela vem o quê? Para fazer coisas boas na sua vida. Aleluia. Coisas boas. Porque eu ouço falar assim, mas eu me converti, o que aconteceu? Minha vida começou a piorar, as coisas ficou mais difícil. Irmão, quando você se converte, tudo aquilo que é obra da carne na sua vida, tudo aquilo que não provém de Deus, tudo aquilo que veio de forma errada, veio de forma da carne, ela vai cair por terra mesmo, vai ficar só o que é bom. Por quê? Porque Jesus, ele quer fazer o que é bom na sua vida. A vontade dele é boa, perfeita, agradável. Amém. Então não tema se as coisas estão chacoalhando um pouco. Você vai se firmar na bondade de Deus. Amém. A gente canta muito isso, né? A bondade do Senhor. Em nome de Jesus. E sem luz, queridos, não tem direção. Por isso que a primeira coisa que precisava ser criada era a luz. A primeira coisa que precisava se manifestar era a luz. Porque sem luz não tem direção. Sem luz, como é que você é um construtor, como é que você vai construir alguma coisa sem luz, sem claridade? Você é house clean, como é que você vai limpar uma casa sem luz, sem claridade? Luz. E aí, continua aí. Versículo 5. Chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. Passaram-se a tarde e manhã. Esse foi o primeiro dia. Aqui nesse versículo 5. Versículo 5 que começou a contar o tempo. Ou seja, começou a entrar o tempo, como diz lá em grego, cronos. Até aqui não tinha contagem de tempo. Você percebeu? Yes. Até aqui não tinha contagem de tempo. Aqui que começou a contagem de tempo. Então, esse processo todo aqui que eu estou falando com você, na nossa, como diz, né? Na nossa maneira aqui humana de falar, pode ter durado milhões de anos, bilhões de anos. Entendeu? Então, assim, não tem tempo, não tem contagem de tempo. E só aqui no 5 que a gente começa, tarde e manhã. O dia começou à tarde? Oi? O dia começou à tarde? Porque entrou no meio das trevas. Não estava em treva? É, o dia começou à tarde e manhã, É, né? foi ao contrário. Ao contrário aqui, ó. Porque Ah, tinha não só botar. treva para depois ter a luz. Boa tarde. Então, à noite para Quando chegou meio-dia, então, aí acendeu. É isso aí, gente. É desse jeito, tá vendo? Como vocês mesmos já vão entendendo, já vão criando revelação em cima de revelação. Ó, depois disse Deus, haja água. Da galinha. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas das águas. Bom, esse versículo 6, eu vou explicar aí na próxima aula. Porque aqui nós vamos entrar numa coisa que eu dei essa aula no ano passado. Eu falei sobre o dilúvio de Noé, mas eu sei que muita gente não estava, então eu vou falar sobre isso de novo na próxima aula. Mas não vou dar aula, vou resumir, bem resumidinho. Então aqui, o que nós temos? Nós temos a terra aqui, ok? E nós temos, quando esse versículo fala firmamento, face das águas, é uma palavrinha em hebraico que fala shimai. Então, aqui nós temos a terra
e aqui as águas, irmãos. É como se houve, lembra que o Espírito Santo estava chocando? Então é como se fosse realmente um útero, onde toda a criação estava sendo chocada, estava sendo gerada. Então, próxima aula eu vou falar sobre, se às vezes der tempo hoje, eu creio que não vai dar, mas se caso der tempo, eu falo hoje ainda, que é a teoria do canópio. As águas de baixo, as águas de cima. Então, firmamento, agora aqui no versículo 7. Então, Deus fez o firmamento e separou as águas que ficam embaixo do firmamento e das que ficam por cima. Então, esse firmamento é... A palavra Shimai, como eu disse para vocês, é como se fosse uma imensa cúpula. Pensa, uma cúpula, ok? Cúpula. Pensou numa cúpula? Pensou? Agora, essa cúpula é de vidro. Pensa numa cúpula e essa cúpula é de vidro. Agora, essa cúpula de vidro é de vidro derretido. Então, ela fica se movendo. Então, esse Shimai é esse aqui, ó. É essa cúpula de vidro, vou falar assim, de vidro derretido, mas na verdade são águas, onde o Espírito Santo estava chocando. Agora eu quero citar Jó 37:18. Pode ajudá-lo, ou seja, quem pode ajudar a Deus a estender os céus sólidos como espelhos de bronze? Então aí um pouquinho aí. E aí versículo 9. Aí, versículo 8, o firmamento, Deus chamou os céus, passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. 9, e disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão embaixo dos céus, e apareça a parte seca. Então, aqui, essas águas que estavam aqui embaixo, aqui está a terra, aí as águas se ajuntaram aqui, que é a água. Aqui a terra, eu já estou explicando aqui a teoria do canópio já, gente, já estou caminhando aqui. E aqui eram as águas que estavam em cima. Então, as águas que estavam em cima e as águas que estavam embaixo. Lembrando que não é nuvem, gente, é água. É água, não é nuvem, é água. No dilúvio essa água desceu. É em Gênesis capítulo 6. No dilúvio, essa água que estava em cima, ela quebra e inunda toda a terra. Seria o mar, pastor? Hã? Seria o mar? Porque o cientista vê Nordeste, tem vestígio de mar. Não, sim, Caiu lá. porque Água caiu salgada. água em todo canto. Água salgada. Então, essa água que estava em cima, que é o Shimai, ela desceu no dilúvio, ela desceu. Por isso, gente, quando a gente fala, aí choveu 40 dias, aí a gente pensa, gente, mas como é que choveu e inundou o Monte Everest? Não faz sentido, entendeu? Como é que a água foi subindo? A água desceu e acabou com tudo. Vocês estão entendendo a diferença? A água desceu, estava lá em cima, pá, explodiu. Já pensou uma bexiga de água? Pega a bexiga, pá, explode, a água vem, cai. Isso demorou 40 dias. Muita água, né? Muita água. Descendo. E aí, continuando aqui, versículo 9. Separa-se, porção terra seca, mares, né, e tudo. E quando fala mares, gente, a gente não está falando só do mar de água salgada. Nós estamos falando da porção, né, que tem de águas subterrâneas, dos lençóis freáticos, tá bom? Continuando, versículo 10. A parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto de águas, tá vendo? Conjunto de águas. E Deus viu que ficou bom. Então, Deus disse, cubra-se a terra de vegetação, plantas que dêem semente, árvores seus frutos, de acordo com as suas espécies. Então, cada árvore, cada animal se reproduziu segundo a sua espécie. Guarda essa informação que a gente vai ver que ela é importante. Bom, versículo 12 continua no mesmo caminho. No 14, já está o sol e a lua passaram a separar dia e noite. No versículo 14, versículo 16, continua esse processo.
Bom, e aí, lá no versículo 26, estão acompanhando comigo, gente? Amém. 26, Eu não vou detalhar aí para vocês cada coisa, porque eu queria que vocês fixassem mais esse começo aí, esse princípio. A criação da vegetação, criação dos animais, você pode ler em casa, tá bom? Mas eu queria te apresentar uma coisa diferente, te apresentar algo que você não sabia, tá? Bom, e aí no verso 26 começa o quê? Começa o ápice da criação de Deus. Qual que é o ápice da criação de Deus? Nós. O homem, né? Glória a Deus. É o homem. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, olha só, aí vem aquela coisa, nós não somos descendentes de macaco, nós não somos correlatos, nós não somos parentes, vocês estão entendendo? Dos animais. Nós não somos parentes dos animais, gente. Os animais se reproduzem segundo a sua espécie. Deus, nós somos espécie de Deus. Aleluias. Nós somos o desdobramento de Deus. Sendo Deus, quando fala nós estamos ouvindo aí Pai, Filho e Espírito Santo. É a Trindade, a manifestação da Trindade. Que se manifesta em nós da mesma forma, corpo, alma e espírito. Então, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E qual que é a ordem para a humanidade? Domine. Uau! Domine, conquiste. Aí fala toda a criação. Aí cita peixes, mar, aves do céu, grandes animais, né, e tudo mais. Versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. A imagem, homem e mulher os criou. E aí, o que acontece? Capítulo 2. Estão me acompanhando aí? Amém. Tá tudo bem aí, gente? Yes. Posso continuar no capítulo 2? Yes, Alguém sir. quer perguntar alguma coisa sobre o capítulo 1? Não? Podemos continuar? Gente, ou vocês estão muito compenetrados, ou eu estou confundindo vocês. Posso continuar? Pode. Tá, thank you. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído as obras que realizara. E nesse dia descansou. Bom, 7º dia. Então é como se tivesse segunda, terça, quarta, quinta, 6 dias o Senhor trabalhou, né? Vamos falar assim, né? A gente não sabe. Um dia para Deus é 1000 anos, 1000 anos pode ser um dia. Lembramos disso? Bom, aí no 7º dia, o que aconteceu no 7º dia? Ele descansou. Gente, o que é o sábado? O 7º dia. O que é o sábado? O que o sábado representa? Porque você olha para o Velho Testamento e vamos guardar o sábado e não vamos fazer as coisas no sábado. Eu cheguei lá em Israel, olha só, para você ver como é que é as coisas. Chegava no sábado, então estava lá a mesa de café da manhã, a primeira coisa, quem trabalhava, os garçons, as pessoas que trabalhavam, eram só as pessoas que não eram judeus. Eram os árabes que trabalham, né? E aí tudo que é quente, não tinha nada quente. Por exemplo, não tinha café, só tinha leite gelado, suco, as coisas eram preparadas no dia anterior e eram colocadas lá só pra gente comer, ok? O elevador, tinha um elevador normal, por exemplo, tô lá no primeiro andar, vou lá pro 7º, né? E tinha um elevador do sábado. Oh. Como é que o elevador do sábado? Energia solar? Hã? Energia solar? Não, o elevador do sábado, ele para em todos os andares. Então, você está no primeiro andar. E aí você quer estar no 7º, você clica no 7º, né? Você vai lá, aperta no 7º, entra dentro do elevador e ele vai parando. 2º, 3º, 4º, 5º. Porque antigamente, vamos falar assim, eles desligavam os elevadores, as pessoas tinham que subir nas escadas. Aí, mas tem um idoso que não consegue subir e tal, aí arrumaram um jeito. Vamos fazer um elevador que pare em todos os andares. Então, esse é o elevador do sábado, lá em Israel. Qual que é a diferença? Pois é, então. Energia do mesmo jeito. É o número. Aí, o que acontece? Então, o sábado simboliza descanso.
no Velho Testamento. E qual que é o descanso no Novo Testamento? Lá na carta de Hebreus é mencionado o descanso da fé. Então, na verdade, lembra que eu falei, tudo que está no Velho Testamento, está em Gênesis, remete a quem? Jesus. Está falando a respeito de quem? Salvação. De Gênesis a Apocalipse fala a respeito de Jesus. Então, quando no Velho Testamento se fala a respeito do sábado, nós estamos falando do descanso da fé. Qual que é o descanso da fé, gente? Diga comigo, graça. Graça. É a graça. O descanso da fé é a graça. É a graça de Deus. Glória a Deus por isso. Aleluia. Então, quando nós falamos em 7, nós falamos também do quê? De um ciclo completo. Aleluia. De um ciclo completo. Então, fechou um ciclo. E agora vem aqui um pensamento, uma conjectura minha. Nós vivemos, portanto, se o 7º representa a fé e representa a graça, portanto, nós estamos no 7º dia da criação. Por que Jesus já não nasceu? Jesus já não morreu? Nós já não estamos debaixo da dispensação da graça? Você concorda comigo? Sim. Então a gente está no 7º dia. A gente está no último dia. Então, glória a Deus. Aí. Glória a Deus. Em nome de Jesus. E aqui outra coisa que é interessante, que fala o seguinte, que o homem, do versículo 4 ao versículo 7, essa é a história da origem dos céus e da terra, nos tempos foram criados. Quando o Senhor, aí dá uma repetida, né? Repetida nas coisas. Aí diz assim, aqui. E nenhuma planta havia, no 5, germinado, porque o Senhor ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem que cultivava o solo. Todavia brotava da terra e regava a superfície do solo. Lembra que eu falei para vocês que a água ficava em cima e a água ficava embaixo? Que não tinha o quê? Chuva. Então até Noé, a água, aí segundo Gênesis 2:6, a água brotava da terra. Ou seja, formava uma névoa. Glória a Deus. Uma névoa que regava a terra, que fazia todas as coisas crescerem. E aí vem Deus e pega o homem e forma o homem de onde? Do pó da terra. E aí, queridos, já tem aí alguns estudos. Eu comecei a pesquisar nesses estudos. Na década de 20, um cientista, ele descobriu 16 elementos do barro, que também faziam parte da formação molecular do homem. Depois, um tempo atrás, aí, achou outro cientista, já falou que é 26. Aí. Outro cientista já disse que é 26. Agora, em 2003, deixa eu só falar aqui para vocês o nome da revista. Em 2003, uma pesquisa publicada pela revista Science, daqui, sugere que, como é relatado na Bíblia, a vida na Terra possivelmente tenha surgido do barro. Cientistas afirmam ter conseguido reunir elementos do barro que são fundamentais no processo inicial de formação biológica. Não sei se você sabe, o começo de tudo, de formação de qualquer coisa, é RNA. Ácido ribonucleico. Então, aí eles conseguiram achar no barro o princípio para a formação do RNA no homem. Olha que coisa linda, né? E aí, queridos, nós entendemos que dia após dia o Senhor ele tem se mostrado, ele tem se revelado para fundamentar a nossa fé, para que a gente dia após dia creia mais no Senhor. Amém. Amém? Amém. Bom, não havia chuva na terra, já mencionei para você. E Deus, verso 7, 2, 7, e Deus faz o quê? Sopra nas narinas
do homem. Ou seja, quando Deus sopra, o que ele está colocando? Está colocando vida no homem. Concorda comigo? Mas além de vida, por que a gente é diferente dos animais? Ele está colocando uma parte dele dentro de nós. Eu quero convidar você a fazer um exercício aqui. Vocês sabem que o nome de Deus é o quê? Yahvé, ok? Nós pronunciamos Yahvé. A gente canta já hoje isso, não é? Mas aí você vai lá olhar que a palavra Yahvé são só 4 consoantes. E essas 4 consoantes, elas só podem ser pronunciadas quando nós respiramos. Então você vai abrir a boca e você vai inspirar pela boca, inspira e respira. Ó. Você conseguiu entender o som? Vocês conseguiram entender o som? Yahvé? Ai, gente, que lindo. Então, cada vez que a gente respira e inspira, nós estamos falando o nome de Deus. Aleluias. Olha que lindo que é isso. Então, na hora que Deus soprou ali nas narinas do homem, Deus fez. Depois ele... no homem. Então, dentro de você tem parte de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Continuando, queridos. Bom, no verso 8 fala a respeito da localização do Jardim do Éden. Jardim do Éden fica onde, pastora? Hoje. Iraque. Que na Bíblia, lá no Velho Testamento, é chamado do quê? Babilônia. Então, onde você vê Babilônia, você vai lembrar que é Iraque. E de onde que Abraão veio? Daqui também. Então, vamos chegar lá em Abraão daqui a uns dias. Pastora, Oi. você não vai ficar muito longe, só virou o quarto lá e apagou. Mas você falou a respeito do 7º dia, do sábado, né? É o Shabat do judeu. Até hoje chega o Shabat, né? Pois é, e quem mudou foi o servo do inimigo, o domingo, né? Que é os romanos. Foi eles que mudaram. Não foi eles que mudaram, não, foi quem mudou então? Os discípulos. Os Na discípulos. hora que você olha na Bíblia, você vai ver que lá no começo, no primeiro dia da semana, eles se reuniam. Não foi o romano. Não foi o romano. Foi os discípulos. Os discípulos, desculpa, Esse gente, é o eu falei. motivo. Tava na minha mente de falar isso, mas acabei não falando. Foi bom você falar, meu irmão. Porque eu ia falar sobre isso, mas acabei me esquecendo. Por que nós nos reunimos no primeiro dia da semana? Por que nós nos reunimos no sábado? Primeiro, porque Jesus ressuscitou, no domingo. Porque nós nos reunimos no domingo? Primeiro, porque Jesus ressuscitou no domingo. E porque Jesus ressuscitou no domingo, os discípulos começaram a se reunir, ou seja, a consagrar o primeiro dia da semana a Deus. Então essa é a conclusão dos teólogos, dos estudiosos, né? Porque fica tipo assim, uma divisão. O judeu é o Shabat. O adventista também segue a linha do judeu, né? Ele nem fuga esse momento, então é sábado também, né? O cristão, nós somos o quê? E como que o adventista interpreta isso? Que foi os discípulos que criou o domingo? Então. E eles também falam muito dos discípulos. Então, assim, eu posso, assim... Os judeus, não vou nem falar os judeus, porque os judeus, né, literalmente... O adventista... Ele vai ver Jesus depois da tribulação. Segundo, sim, nós temos um estudo que chama apologética. Então, dentro da apologética cristã, a adventista é considerado seita. Não. Aí já resume tudo, né? É seita, pronto, acabou. Pronto. Mas tipo assim, mas tem esse bate na tecla, eles falam dos apóstolos, todo mundo, né? Fala muito de Paulo, né? Então, resumindo, a seita e o judeu, gasta de explicar, né? O judeu, porque o judeu ele está onde? Ele está na velha aliança. Ele está esperando o Messias. O Messias, que é o anticristo, né? Uhum. Ele está esperando o Messias. Ainda e a gente já vive o Messias. Por isso que para nós o sábado
é o que? Representa o descanso da fé. Hebreus, gente, Hebreus fala isso, se não me engano, capítulo 4 ou capítulo 5, eu não estou me recordando agora. Fala sobre o descanso da fé, que é a mesma, descanso é a mesma palavra para sábado, em hebraico. Apesar que o Novo Testamento foi escrito em grego, mas tem todo o peso do hebraico. Vamos lá. No Jardim do Éden, qual que era a função do homem? Versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no Jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então, o que Adão tinha que fazer? Trabalhar. Trabalhar na terra. Cuidar. Zelar. Porque a gente só lembra do cultivar, né? Mas vamos nos deter aqui nesse cuidar aqui agora. Cuidar, zelar. Então, qual que era a função de Adão? Cuidar e zelar no Jardim do Éden. Bom, e lá no meio do jardim havia o quê? Do versículo 9 e versículo 16. 9 e 16. Havia o quê? 2 árvores. Quem gostar desse tema aqui, eu recomendo muito um livro, eu posso até procurar depois ele, o autor, eu só lembro do título, chama-se Havia Duas Árvores no Jardim. É um livro excelente que fala sobre as duas árvores, ou seja, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Haviam duas árvores no jardim. Então, queridos, essas duas árvores, uma é a árvore da vida, da eternidade. Simples assim. A outra é a árvore do conhecimento. Por que elas foram colocadas lá? Porque Deus não criou uma marionete. O homem não foi criado como os animais. Os animais, eles agem de acordo com o instinto. Tanto que o animalzinho lá, todo animal tem uma época de cio. Então, naquela época é a época de reproduzir. E aí os cachorrinhos, né? A cachorrinha quando tá no cio, o cachorrinho quando tá no cio sai doido aí procurando parceiro. Não importa quem é. Por quê? Porque é o instinto animal. Agora, nós não somos guiados por essa mesma carga. Nós somos guiados, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos em nós o poder de decisão. Então, Deus não criou marionetes. Você tem que ir e decidir. Você que tem que decidir. Você que tem que decidir crer, você tem que decidir não crer. Então, todos os dias, diante de nós, estão o quê? Estão as duas árvores. Estão as duas árvores. Ou a gente corre rumo à vida, ou a gente corre rumo ao nosso próprio entendimento, a nosso próprio desejo. Bom, a Eva, o que ela olhou para a árvore e viu? Viu que era boa, bonita, parecia apetitosa. Vocês estão entendendo? Então, ou seja, ela olhou para a árvore do conhecimento do mal e viu interesse, teve interesse. Então, as coisas que nos afastam de Deus vão ser interessantes. Eu quero aqui só fazer uma menção a queda, né? A gente tudo fica assim, que horrível. O diabo queria glória para ele. O diabo, né, queria a glória de Deus para ele. Quis se assentar acima de Deus e tudo mais. Mas aí a gente esquece que Satanás enganou a terça parte dos anjos. Vamos colocar número para a gente entender, né? Se tinha 1000 anjos, vamos falar assim, né? Então, 333 anjos creram em Satanás. Creram em Satanás. Vocês estão entendendo, queridos? Então, como diz, a proposta da rebelião, ela é convincente. A rebelião é convincente. O desobedecer a Deus é convincente. E aqui vale lembrar que o mesmo tanto de anjo que tinha lá no começo tem agora, o mesmo tanto de demônio que tinha lá no começo tem agora. A diferença que está aqui, parte desses demônios estão aonde? No abismo, ainda. E segundo Apocalipse, você lembra, se você estudou comigo
o ano passado, Apocalipse, o que fala lá? Que esses demônios vão ser o quê nos últimos dias? Liberados. Meu Deus. Libertos. Se ser preso já tá um do bom. Ok? Continuando aí, queridos. Olha só. Bom, verso 18. Eva é formada. Então, Senhor Deus... Irmãos, é o seguinte, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Esqueci de falar no começo, eu escrevi aqui, acabei esquecendo. Nós vamos fazer 1 hora de aula, ok? 7h30, 8h30. Hoje, como eu queria dar essa introdução lá que eu dei no começo de Bereshit, nós vamos até 8h15, tá bom? Mas eu prometo para vocês que as próximas aulas, 1 hora, tá? Então, 18. Então o Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe corresponda. E aí tem algumas traduções que falam assim, uma ajudadora, uma auxiliadora idônea. Mas aí eu vou dar mais uma tradução para vocês. No hebraico, lá vai eu, né? No hebraico, essa auxiliadora, ajudadora, ela não é uma pessoa simplesmente que ajuda, mas é uma pessoa que combate. Então, entendeu, né? Entendeu o mistério? Aí chega lá o marido lá, não, nós vamos vender, né? Nós vamos vender tudo, nós vamos agora montar uma companhia, né? Uma companhia de pintura e vamos, né? Vamos comprar tudo, vamos fazer contrato. A mulher já fala assim, não vamos não. Ó, esse negócio tá meio estranho, esse negócio tá meio difícil. Eu acho que não é assim. As mulheres não fazem isso? Então, é aquela que combate, é aquela que vai contra. Deus criou nós assim, gente. A gente só precisa do quê? Sabedoria. E lá no Éden, homem e mulher estavam o quê? Lado a lado. Tanto que quando Deus vai formar Eva, tira Eva de onde? Da costela, do lado. Então, da costela, do lado. Por quê? Porque é para o homem e para a mulher andar junto. Mas, por causa que foi Eva que comeu a maçã, foi maçã, né, gente? Por causa que Eva comeu a maçã, qual que é o castigo da mulher? Dores de parto. E agora, ser sujeita ao homem. Que dor, tá? Então, queridos, nós que era assim, para andar somente lado a lado do marido, hoje nós temos que ser sujeitas. Mas sujeitas não significa capaz, né, gente? Vocês são inteligentes, sabem que não é sujeição cega, que é um combate, como eu falei agora há pouco, né? Que é sabedoria e tudo mais. Então, queridos, olha só, a mulher é tirada do lado. Agora eu quero lembrar vocês alguma coisa aqui. Bom, Também não. Jesus... Não vou nem escrever essa parte. Você não aceita. Não, deixa isso falar. Na mente é suficiente. Olha só. Jesus estava lá na cruz. Morreu. Ok? Saiu um soldado romano com uma Espada. espada. Não, outro nome que Uma fala lança. lá. É aquele negócio. A aí. lança. Uma lança. É isso aí. Aí rasgou o quê? O lado de Jesus. Yes. Aí naquele hora saiu o quê de lá? Água e sangue. Água e sangue. Ok? Então, da mesma forma que Adão caiu num profundo sono. O que é profundo sono? Símbolo de morte. Então, da mesma forma que Adão caiu num profundo sono e teve a sua costela tirada, teve a Eva formada, Jesus também, no profundo sono da morte, teve o quê? O seu lado rasgado para quem nascer, irmãos? Igreja. A noiva. Glória a Deus. A igreja. A noiva. E essa noiva, ela só vive, ela é alimentada. Que jeito, irmãos? Água e sangue. Jesus. Água, Espírito Santo.
água, palavra, porque vem alimento. Sangue, o que é? Redenção, salvação, remissão. Glória a Deus, justificação, inclusão. Aleluia, irmão. Então, tudo isso foi conquistado na cruz. Então, quando a gente olha... Eu amo o Velho Testamento, vocês já sabem isso, né? Então, quando a gente olha para o Velho Testamento, é tudo a respeito do Cristo. É tudo a respeito da obra de salvação. Amém? Continuando aí, caminhando para encerrar. Bom, vocês já sabem, já comentamos aqui no capítulo 3. O engano da serpente foi o quê? Foi colocar em dúvida aquilo que Deus fala, né? E tudo mais. E aí no verso 8, 3:8. Glória a Deus. 3:8. Os dois já tinham comido do fruto, né? Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, que andava no jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se na presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Ai, glória a Deus. Mas o Senhor, Deus, fez o quê? Chamou o homem. Adão. Por quê? Porque os dois, vamos dizer assim, todos os dias andavam na viração do dia. A comunhão de Deus com o homem era profunda, era diária. Eles andavam juntos pelo jardim. E agora Deus desceu para cumprir a parte dele. E o homem estava onde? Escondido, por causa da consciência de pecado. E agora, o que acontece? Onde você está? E ele respondeu, verso 10. Ouvi seus passos no jardim. Fiquei com medo porque eu estava nu. Bom, aqui, queridos, é o decreto de quê? Da perdição, da morte, da separação. Então, quando Deus fala para o Adão, Adão, não come do fruto, não come dessa árvore, que o dia que você comer, você vai morrer. Então, essa morte não é uma morte simplesmente física, porque também acaba sendo física, porque o homem saiu do jardim, o homem era para ser eterno. Yes. Vocês lembram disso? Yes. Né? O homem era para ser eterno, o homem saiu do jardim. E agora aquela morte que era para ser, que é física, mas também é porque no nível é espiritual, porque houve o quê? Houve a ruptura entre Deus e o homem. Rompeu-se. Por fim, queridos, Deus chama por Adão, o Adão fez o quê? Culpa a Eva. Né? Foi a mulher que o Senhor me deu, verso 9. E aí que vem a consequência do pecado. A mulher culpa, claro que a mulher culpa a serpente. A serpente me enganou, verso 13. E aí vem a consequência do pecado. Versículo 16. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Então aqui fala da sujeição, lembrou? E a homem declarou, visto que você deu ouvidos à mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Oh, meu Deus. Com o sofrimento você se alimentará dela. E aí, verso 15. Ela dará os espinhos e ervas daninhas e você se alimentará das plantas do campo. Então, aqui eu quero só puxar algumas coisas aqui interessantes para você observar. Primeiro, não existia espinho. Pensa numa rosa. A rosa não tinha espinho. O espinho foi criado quando o homem pecou. Outra coisa, não existia corrupção no jardim. Você está comendo uma maçã, pega a maçã e coloca em cima da mesa. O que acontece? Daqui uma meia horinha que voltar lá, ela já começou a escurecer, não é? Ou seja, é corrupção. Ou seja, ela já começou um processo de apodrecimento, não é? Agora, no jardim, onde não havia corrupção, eu podia pegar a maçã, morder a maçã, deixar ela lá. Daqui 10 dias voltar, a maçã estaria do mesmo jeito. Não tinha corrupção. E a questão do... Antes do pecado, eles ficavam nu, né? Depois do pecado, descobriu que estava nu. Mas por que eles não percebiam que estava? Porque se chama... eu vou entrar em outra coisa aqui. Se chama dispensação da inocência. O homem era inocente.
Ou seja, não tinha o pecado, não tinha os olhos. Que jeito que... Quais são os 3 níveis de pecado? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Concupiscência, desejo. Então, desejo da carne, desejo dos olhos e a soberba. Então, o homem não tinha nenhuma dessas falhas, nenhum desses atributos, não havia pecado. Então, não era pecado, vamos dizer assim, não era errado estar nu. Foi feita a perfeição, né? Tanto é que a criança, né, que Deus fala, aqui na Bíblia fala que nós temos que ser como criança. A criança, a gente ensina ela que ela não pode ficar pelada perto das pessoas. Porque ela não nasce sabendo que ela tem que pôr roupa. E Jesus prisou A a gente tem das crianças. a gente que ensinou as crianças, ó, a menininha tá com sainha, fecha as pernas. A gente Põe ensina short, isso, põe short nos meninos. Por quê? Porque eles não sabem disso. A gente tem que ensinar essa maldade. Exato, ensinar a maldade, é a concupiscência, não existia isso. Não existia o desejo da carne. Por que é a carne? A carne é a junção do corpo mais da alma para fazer o que é errado. Resumindo. Então, carne é isso. Alma e corpo desejando o que é errado. Então, não existia esse desejo pro errado. Não existia desobediência. Gente, dá vontade, né? Todo mundo quer chegar lá no céu e ter uma conversa com Adão e Eva. Você quer? Eu quero. E aí, queridos, Jesus, versículo 15, primeira promessa a respeito do Cristo na Bíblia. Isso, versículo 15. Preciso mencionar isso porque é a primeira vez que se fala a respeito da promessa do Messias. Porém, inimizade entre você e a mulher, falando para a serpente, entre a sua descendência e a descendência e o descendente dela. Quem é o descendente dela? Jesus. Esse descendente, Jesus, ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ferirá o calcanhar por quê? A morte. Então, Jesus foi ferido, Isaías 53, foi transpassado, foi moído por causa das nossas transgressões. Então, isso é a ferida do calcanhar. Mas, por causa da morte dele, ele faz o quê? Ele pisa na cabeça do Senhor. Aleluias. Glória a Deus, queridos. Aleluias. Versículo, encerrando o capítulo 3. Agora, versículo 22. Então disse o Senhor Deus, agora o homem tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que tome também do fruto da árvore da vida. Ou seja, se o homem continuasse ali no jardim, ele ia ser eterno e também ia perpetuar o pecado. Vocês estão entendendo? O pecado ia ser eterno também. Versículo 22. E viva para sempre. Versículo 23. Por isso o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então Deus fechou o jardim do Éden. Bom, aí tem alguns teólogos que acham que o jardim do Éden está aqui na terra, tem outros teólogos que falam que subiu para o céu. Eu sou da ideia que o jardim do Éden está fechado, está guardado, escondido, lá no Iraque ainda. E aí fala que tem querubins. Por que querubim, gente? Por que não é um anjo guerreiro? Por que querubim? Porque querubim, ele, não tem mais onde escrever, né? Ele guarda a glória de Deus. Então ficou 2 querubins mais uma espada. Não é um querubim segurando a espada não, viu gente? É a espada que move sozinha. Uma espada sozinha, que é um ser, que é uma espada e fica lá guardando o jardim do Éden. Encerramos aqui os 3 primeiros capítulos de Gênesis. Perguntas, comentários.